Glória a Deus. Amém. Queridos, estamos começando então mais uma campanha, como o pastor Gil disse aqui, onde a gente vai apresentar para vocês aqui por 3 quinta-feiras, o propósito de Deus revelado através desses 3 personagens. E hoje eu quero falar de uma história de superação, que é a história da rainha Esther. Uma história que a gente vê muita luta, sofrimento, algumas provações, algumas perseguições, mas através da confiança em Deus, de muita fé e de coragem, ela conseguiu a vitória. Amém? A Bíblia vai registrar inúmeras histórias, além dessas 3, inúmeras histórias de superação, de pessoas que realmente confiaram em Deus. Falar que a gente confia em Deus é fácil, mas na hora da provação, quando vem o dia da dificuldade, quando chega o dia mau, é o momento quando a gente é provado, quando a gente é experimentado. Se a nossa fé mesmo que a gente professa, se ela realmente vai entrar em ação, se a nossa confiança em Deus, realmente nesse momento, é o que vai nortear a nossa vida, não é assim? Bom, quando a gente fala do livro de Esther, para a gente só entender um panorama geral aqui desse livro, para um judeu, quando ele lê o livro de Esther, quando ele vai falar do livro de Esther, esse livro inteiro, essa história representa uma pergunta, que é: como é que nós estamos ainda aqui? Como é que nós ainda estamos aqui? O povo judeu, você sabe que é um povo perseguido por muitos anos, E com inimigos próximos, que têm um ódio mortal para querer destruir. A gente vivencia, a gente vê isso hoje nos jornais, o que está acontecendo hoje em Israel. E nesse contexto, do livro de Esther, a gente está falando de um período pós-cativeiro, pós-Babilônia, onde Xerxes, o rei da Pérsia, está governando, e o povo judeu agora faz parte desse novo império que surgiu. E esse livro vai contar a história de Esther, uma moça, uma menina, órfã de pai e mãe, adotada por um primo, que vai criar ela, e ela é escolhida pelo rei para se tornar rainha. E Deus tinha um propósito em tudo isso, para ela salvar o povo judeu de uma perseguição terrível que acontecia. Então você vai ver, quando você lê o livro de Esther inteiro, você vai ver que ela sai da orfandade para o palácio, da escravidão para a libertação de um povo. Você vai ver que ela sai da opressão para a alegria. Você vai ver que o povo judeu sai de um momento de choro, de desespero, para a celebração de uma festa que dura do século 5 a.C. até hoje. Todo mês de fevereiro, março, é comemorada a festa do Purim em Israel. E é em comemoração, em celebração, aquilo que aconteceu, que a gente vai relatar aqui hoje, os acontecimentos do livro de Esther. Amém? Então abra comigo sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 2, versículos de 5 a 7, leio na NVI. Livro de Esther, se eu não me engano, é depois do livro de Neemias, não é verdade? Para facilitar aí, se você for procurar na sua Bíblia. Bom, capítulo 2, versículos de 5 a 7 diz: nesse tempo, vivia na cidade de Sudã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei, bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Entre os que haviam sido levados prisioneiros, lembra dessa palavra? Foram levados como prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por ser órfã de pai e de mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Amém? Aqui a gente já tem bastante informação para a gente trabalhar. Se você gosta de anotar,
prepara aí que eu quero falar sobre 4 superações na vida de Esther aqui nessa noite. E a primeira delas, a primeira superação, o primeiro desafio que Esther tem que chegar, para ela chegar ao palácio, para ela cumprir o propósito de Deus, o primeiro desafio é ela superar as perdas que ela teve na sua vida. No capítulo 2, versículo 7, a gente vai ver aqui no texto, que diz que ela era órfã de pai e mãe, que seu pai e a sua mãe haviam morrido, eles haviam falecido. E esse é um desafio que todos nós vamos passar em um momento ou outro da nossa vida, de superar perdas, de superar momentos onde a gente vai perder pessoas que a gente amava. E a gente precisa seguir em frente. A gente precisa se adaptar a essa nova realidade, para a gente viver o propósito de Deus para a nossa vida. Então tente se colocar no lugar dessa menina, uma criança, Esther. Ela perde seu pai, perde sua mãe. Às vezes é um pouco difícil para a gente, para quem não passou por isso, para quem não teve uma perda tão significativa quanto a perda de um pai e de uma mãe, para a gente entender o impacto que isso vai causar na vida de uma criança. Como isso vai moldar a sua vida, como isso vai mexer com a sua estrutura emocional. Mas eu quero levar você a refletir um pouquinho sobre isso, a você ser uma menina que vive no meio de um povo que é escravo, e você perde as suas referências, você perde o seu pai e a sua mãe. Você perde aqueles que estão ali para guiar você, para cuidar de você. E agora você tem uma moça inserida nesse contexto. A escravidão, ela é terrível de todas as formas. Agora pensa como deveria ser a escravidão 5 séculos antes de Cristo. Se hoje já é terrível, se já existe escassez e tudo mais, pensa. Quase 2.500 anos atrás, como era você ser um escravo, você viver dessa forma. Mas o texto, quando a gente vai ler no livro de Esther, você vai ver que mesmo em meio a essa tragédia, Deus ele tem um plano, Deus ele tem um propósito. E se a gente segurar a barra, se você seguir firme, se você superar as perdas da sua vida, seja ela de uma pessoa que você ama, seja de uma perda financeira, seja de uma traição, de alguma coisa que aconteceu, Deus, dependendo da sua atitude, Ele pode transformar a sua história. Ele pode pegar tudo isso de ruim que aconteceu na sua vida e colocar um propósito em tudo isso. E vai gerar em você a oportunidade de mudar a sua história, a história da sua família e a história de uma nação, assim como aconteceu na vida de Esther, amém? Então Deus, ele é capaz de transformar tragédias, trazendo um propósito, trazendo um significado para tudo isso. Esse é o primeiro passo que ela tem que superar. A segunda coisa que Esther vai superar é a marginalização, é a intolerância, é a exclusão, é a injustiça, a hostilidade, o preconceito. E durante muitas etapas da nossa vida a gente vai sofrer alguma coisa dessa. Você vai sofrer uma injustiça, você não vai ser aceito, você vai estar excluído. Capítulo 3, versículo 8 de Esther, diz assim: Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo espalhado, disperso, separado, dentre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos. Eles não obedecem às leis do rei, e não convém ao rei tolerá-los. Não convém ao rei tolerar esse tipo de gente. Preconceito, a injustiça social. Agora, um povo sofrendo na pele o preconceito, essa hostilidade
de um império poderosíssimo que domina o mundo inteiro. Agora você imagina você inserido ali dentro. Lembra que eles foram para lá como prisioneiros, como escravos. E esse outro império agora toma tudo isso. Então, durante a nossa jornada de vida, a gente precisa aprender a superar esses obstáculos. Assim como superar as perdas, a gente precisa superar a exclusão, as injustiças, as intolerâncias que a gente vai sofrer durante a nossa vida. Talvez você já passou ou está passando por um momento assim, onde você se sente injustiçado. Mas a Bíblia vai dizer em Romanos 8, 28, ela diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas vão contribuir juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas contribuem. Você ama a Deus? Você ama a Deus? De verdade, ama a Deus. A palavra é: tudo contribui para o seu bem. Talvez você está hoje falando assim: mas eu estou sofrendo isso, eu estou passando por isso. Você ama a Deus? A Bíblia diz que tudo coopera para o seu bem. Pastor, mas é difícil demais. Como que isso coopera para o meu bem? A minha vontade é de destruir, a minha vontade, eu estou com ódio acumulado, eu estou... Exatamente. Se a gente seguir lendo o versículo, ele diz que o propósito é você se tornar como Jesus Cristo. É o caráter de Cristo ser formado dentro de nós. E para isso acontecer, a gente vai seguir o modelo do nosso mestre. Jesus foi injustiçado. Jesus passou por momentos difíceis. Jesus foi provado. Jesus foi tentado. Por que vai ser diferente na minha vida se na vida do meu mestre foi assim? Então a gente tem que aprender a passar por esses processos na nossa vida. E Esther vai superar isso. Apesar de ser órfã de pai e de mãe, apesar de viver como uma escrava marginalizada de um povo desprezado, em que o império inteiro não tolera, não aceita, ela consegue superar tudo isso para se tornar rainha, a esposa do rei mais poderoso que existia, o rei Xerxes, ou o rei Assuero, dependendo. É interessante como Deus usa, às vezes, o nosso sofrimento, as coisas que a gente passa na nossa vida. E às vezes a gente murmura, reclama, não entende, a gente não vê o agir de Deus em certas circunstâncias. Assim como nesses momentos, talvez Esther não estava vendo. Mas só quando a gente vem ver o desenrolar de toda a história, você vai ver que Deus está por trás de tudo aquilo. Que o dedo de Deus está ali na história de Esther, de ponta a ponta, que tudo aquilo ali tinha um propósito, tudo aquilo ali estava cooperando para um bem maior, que na hora, no momento, ela não entendia. E na nossa vida é assim. Quantas vezes a gente passa por dificuldades e a gente fala: Deus, por quê? Por que isso? Por que esse sofrimento? Por que essa luta? Tem um propósito em tudo isso, amém? 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 a 29. A gente está falando de um povo marginalizado, de um povo desprezado. É interessante como Deus, ele tem um olhar, que palavra que eu uso, um olhar mais, parece mais atento. E parece que Deus gosta de pegar essas pessoas para confundir o mundo inteiro, como está escrito aqui em 1 Coríntios 1, 27 e 28, mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Pode seguir. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são. Quem que ia colocar fé?
Quem que ia apostar numa menina órfã de pai e mãe, marginalizada, de um povo que sofria uma injustiça social, que ela seria a resposta de Deus, que ela iria salvar, através da atitude dela, uma nação inteira, de um extermínio, do caos. Mas Deus escolhe as coisas insignificantes do mundo, os desprezados, as coisas que ninguém dá valor. Parece que Deus ele tem prazer em fazer isso, pegar as pessoas em que o mundo não dá valor nenhum, para usá-las como uma ferramenta poderosa. Amém? Terceira coisa que Esther tem que superar em todo esse processo, ela tem que superar o processo de transformação. E o processo para nos transformar, ele é dolorido muitas vezes. E a gente fica impaciente muitas vezes. E a gente quer apressar as coisas, a gente quer acelerar o processo de Deus na nossa vida. E se a gente faz isso, a gente sempre se lasca. Nós estamos falando agora de uma menina que é escrava e ela precisa se tornar uma rainha, a representante do império mais poderoso do mundo naquele tempo. Então, no capítulo 2, no versículo 12, ele vai falar desse processo de transformação. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. Até aqui. Existia um processo que Esther precisava passar para ela se tornar uma rainha. Vamos voltar lá para o contexto, né? A gente está falando de uma escrava. Escravo tem recurso? Para pensar na diferença social de uma escrava para a rainha mais poderosa, para a mulher mais poderosa de toda a terra naquele tempo. Isso levava um tempo, porque ela está acostumada com um padrão de vida. A fala, o andar, as atitudes, tudo precisa ser transformado. E a gente precisa olhar para esse ponto, pensando no processo de modelagem do nosso caráter, da nossa vida. Porque Deus ele quer nos moldar, Ele quer trabalhar no nosso coração, Ele quer trabalhar na nossa vida. Então pense nesse processo agora como uma modelagem do nosso caráter. Éramos escravos do pecado, e agora somos filhos de Deus, e lutamos a cada dia para nos purificar, para nos limpar daquela velha vida, das antigas atitudes, para viver o novo de Deus para a nossa vida, para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Esther vai superar a espera, a ansiedade tomando conta, o desespero tomando conta para aquilo passar o mais rápido possível. E quando a gente fala de espera, queridos, a Bíblia vai dar inúmeros personagens que tiveram que passar por um processo de espera. José do Egito, que é um dos personagens que vai ser falado aqui, esperou anos para ver o propósito de Deus se cumprir na vida dele. Talvez 17, 18 anos, de um sonho até o cumprimento da promessa. Quando a gente fala de Davi, 15, 16 anos. E tantos outros personagens bíblicos. Moisés vai passar 40 anos no deserto, para depois ele voltar restaurado para ele libertar uma nação. Só que às vezes a gente se apressa, e a gente está passando por um momento de vale, de dificuldade, um momento de escassez, para a gente aprender.
E a gente só sai dali quando a gente é aprovado. Quando eu mudei. Quando eu aprendi a crescer naquela situação. Quando Deus olhar para mim e falar assim, agora eu posso tirar ele desse lugar. Porque ele aprendeu. Ele aprendeu a lição, ele está pronto para ir para uma próxima etapa. Então, se eu ainda estou num deserto, eu ainda estou em preparação. Se ainda eu estou vivendo um momento de luta, é porque ainda eu não aprendi algo. É porque ainda eu preciso melhorar em algum setor da minha vida. Você está me entendendo? Amém? Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4. Tiago 1, versos 2 a 4. Diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte alguma coisa. Tende por motivo de grande alegria o fato de você passar por muitas tribulações, provações. Motivo de alegria. Porque a provação ela tem origem divina, a tentação ela tem origem diabólica. Quando você é provado, é Deus que te coloca à prova. É Deus que está vendo se realmente eu cresci, eu melhorei, eu estou pronto para seguir minha vida, para ir adiante. Se eu estou pronto para viver o propósito de Deus, aonde Ele quer me colocar. Esther está passando por esse processo. A escrava está se tornando rainha. E ela tem que passar o período determinado na lei das mulheres, como a gente leu aqui, para ela se tornar a rainha Esther. Amém? Quarto e último ponto. Esther tem que superar a perseguição. Capítulo de número 3, versículo 13 do livro de Esther. A gente vai ver que Amã. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do rei com a ordem de exterminar, matar e aniquilar todos os judeus. Não é nem só uma palavra, não é só para matar não, para exterminar, matar, aniquilar, é para matar, roubar, destruir, é para o propósito de Satanás entra aqui na vida desse oficial do rei que é Amã. E ele quer exterminar, matar e aniquilar todos os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças em um único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear todos os seus bens. Só o 13. O inimigo se levanta, você está ali, você superou a orfandade, você superou as injustiças da vida, você supera o processo para você se tornar quem Deus quer que você se torne, você passa por tudo aquilo ali, e agora um enviado de Satanás, ele vem para tentar exterminar de uma vez por todas. Mas sabe o que é interessante? Que toda vez que Satanás se levanta dessa forma, toda vez que a perseguição vai começar, ela vai se iniciar por parte do inimigo, é porque a sua vitória está bem próxima. É porque o propósito está quase concluído. É porque você está muito próximo de cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida. E Satanás sabe disso, e ele vai se levantar com todas as forças para tentar colocar medo no seu coração, para você não seguir adiante com o plano, para tentar te intimidar, para fazer você retroceder, para fazer você se esquecer das promessas de Deus para a sua vida. Mas Satanás é um derrotado, um mentiroso. Você lembra das promessas de Deus para a sua vida? Você vai chegar lá, você vai vencer, amém? Aleluia. Amã, esse homem que se levanta para estabelecer esse decreto, é um homem narcisista, vingativo. E muitas vezes na nossa vida a gente vai encontrar pessoas assim. Pessoas que só pensam no seu umbigo. Narcisistas, pessoas malignas, vingativas.
E a gente precisa aprender a superar isso. A gente precisa aprender a passar por esse processo também, se a gente quer realmente cumprir o desígnio de Deus na nossa vida. Esther vai ter que tomar uma decisão corajosa dali para frente. Não dá para a gente contar toda a história, mas depois desse decreto, não existia como revogar isso na lei dos persas. E Esther vai jejuar e vai convocar toda a nação de Israel para um jejum. E ela vai ousar entrar na sala do trono do rei. E quando você lê o livro de Esther, você vai ver muito claro que a pessoa que entrasse sem ser convidada, ela era destinada à morte. Então Esther, temerosa com aquilo que vai acontecer, mas crendo que Deus, pela palavra do seu primo de Mordecai, que Deus teria levantado ela naquela posição para esse momento, para esse ato, ela resolve, com coragem, entrar na sala do trono do rei. E em vez da morte, ela encontra graça, ela encontra favor. Sabe, isso me lembra muito um texto de Hebreus, lá no capítulo 10, no versículo 19 a 23, diz: portanto, irmãos, tenhamos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Amém? A gente precisa, mais um versículo, 22, 23. Mais um à frente. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Irmãos, tem momento na nossa vida, talvez você vai estar abatido. Você vai estar correndo risco. Que as coisas estão se complicando a cada dia. Você não vê saída, você não encontra uma porta aberta. Você não sabe o que você vai fazer dali para frente. A rainha Esther, ela tem confiança em Deus para ela tomar uma atitude em relação àquilo. E a Bíblia nos orienta a fazer a mesma coisa, é você se levantar em oração. Você se aproximar de Deus com um coração puro e sincero e dizer: Deus, eu estou aqui. E nós temos, como nós demos aqui, um livre acesso à presença do Rei dos Reis. Aquele que pode julgar a nossa causa, aquele que, uma palavra, Ele pode mudar toda uma situação da nossa vida, amém? Se coloque de pé, por favor. Sabe, querido, a gente precisa crer no Deus que a gente serve, a gente precisa ter fé, a gente precisa coragem para enfrentar esses desafios. A gente precisa de coragem, de fé, de confiança em Deus para superar as perdas da nossa vida. Para superar os momentos em que a gente é injustiçado. Você fica injuriado, Você precisa de plena convicção do Deus que você crê. Que a mão dEle está no meio desse processo para te ajudar. Que Deus não está vendo só a sua vida. O que eu estou falando aqui, queridos, que Deus pode fazer na minha vida, o que Ele pode fazer na sua vida, não tem só a ver com você, tem a ver com a sua família, tem a ver com as pessoas que você ama, as pessoas que estão perto de você. A gente precisa aprender a superar as perseguições que a gente sofre na nossa vida. Assim como Deus, Ele tem homens e mulheres de Deus, o diabo também tem os seus servos. Em Coríntios, Paulo vai dizer que até, a gente precisa tomar cuidado, porque até muitas vezes o diabo se disfarça de anjo de luz, tentando enganar. Se ele age dessa forma, ele tem servos também que agem dessa forma. Mas você precisa aprender a superar isso, para você viver o extraordinário de Deus na sua vida.
A rainha Esther vai lá diante do rei e ela fala: rei, se eu posso contar com o teu favor, nos ajuda. Essa é a minha situação. Eu pertenço a esse povo, ao povo judeu. Existe um decreto sobre minha vida também. Eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. E o rei se move em favor para ajudar ela. Mas ela tem uma iniciativa, ela tem coragem, ela tem ousadia para pedir, para falar, para expressar: eu preciso disso. No capítulo 9, versículo 22, o último versículo. Texto, já terminando o livro de Esther, 9, 22. Ele diz assim: pois nesses dias os judeus se livraram dos seus inimigos. Nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria, o seu pranto em dia de festa. E escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de repartir comida uns com os outros e de dar presente aos pobres. O dia que eles conseguem a vitória, o dia que Esther pode ver o projeto de Deus na vida dela, foi no final, mas talvez ela passou por um momento de desconfiança. Talvez de olhar e falar assim: ó Deus, onde está o Senhor? Eu não estou vendo o teu agir. Eu estou sendo fiel, eu estou superando isso aqui, mas olha a perseguição que se levanta. Eu estou tentando fazer as coisas direito, mas olha o que tem acontecido na minha vida, querida, e a vitória está próxima, ela está perto. Está perto, se você não desanimar, se você não desistir. Por isso Deus me mandou aqui nessa noite para falar para você, aumentar a sua fé, a sua confiança nele. Para falar para você redobrar a sua vida de oração, para você confiar nos momentos difíceis da sua vida, para você depositar sua esperança em Deus, que Ele vai te ajudar. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Pois quem professa o seu nome e se aproxima dele tem que crer que Deus, ele é galardoador. Deus, ele sabe presentear os seus filhos. Ele sabe presentear aqueles que o buscam. Sabe, Deus tem algo tão precioso para a nossa vida. Deus tem um projeto tão grandioso na nossa vida que talvez a gente não consiga enxergar agora. Mas se você confiar, um dia você vai contar uma história linda e maravilhosa. De como você superou todos esses desafios da sua vida e você venceu. Fecha teus olhos. Espírito Santo, essa é a tua palavra. E esse é o teu povo, é a tua igreja, Senhor, é a tua noiva. Obrigado pela tua palavra. Nos ajuda a confiar no Senhor mesmo em meio a sofrimentos. Nos ajuda, meu Deus, a entender que o Senhor tem um propósito. Se nós amamos o Senhor, tudo coopera para o nosso bem. E nos ajuda a entender que o Senhor está usando até as dificuldades da nossa vida para algo maior, para muito maior daquilo que a gente sonha, do que a gente pediu, ou sonhou, ou pensou. Mas o Senhor é um Deus que cuida da vida dos seus filhos. E assim como o Senhor fez na vida de Esther, o Senhor pode fazer na nossa vida também. Nós confiamos no Senhor. Aumenta a nossa fé a cada dia e nos ajuda, Senhor, a viver o propósito do Senhor em nossa geração, em nome de Jesus. Amém, amém. Guarda essa palavra no seu coração, amém, amém.